Fala, gente! Claudinei aqui gravando mais um vídeo, né? E já vou desde já deixar claro que esse vídeo será bem polêmico. Talvez até vai levantar algumas questões e estamos abertos aí a discussões, a dúvidas. Quem quiser deixa o comentário aqui embaixo com o seu ponto de vista ou até com alguma ideia ou com alguma dúvida, a gente pode estar gravando outro vídeo. Claudinei, qual que é o tema que vai ser falado hoje? Bom, você já parou para pensar que existe muitas igrejas que quando você sai de uma denominação e vai para outra denominação, alguns líderes religiosos, né, alguns pastores, presidente ou né, algo do gênero, eles pedem para que a pessoa se batize novamente, né, que ela era batizada numa outra denominação, agora que veio para essa denominação, esse líder ele pede para a pessoa descer as águas novamente. Mas aí vem aquela pergunta, né, que não quer calar. Eu me converti, eu devo me batizar de novo. Troquei de igreja e agora eu preciso me batizar novamente na igreja que eu estou frequentando desta vez? Vem a dúvida, né? Será que eu preciso me batizar novamente? Então, vamos lá. Sem delongas, o vídeo provavelmente vai ficar longo. Eu quero, assim, ter um bate-papo mesmo, né? Nós estamos aqui no nosso estúdio do podcast, logo logo vamos estar aí vindo com tudo, né, com esse tempo. Então, eu vou fazer o mínimo de edição possível, tá, gente? Então, vamos fazer como se estivéssemos realmente aqui no nosso podcast. Então, vou fazer bem pouca edição, vamos estar conversando entre nós aqui. Então, gente, vamos lá. Existem muitas pessoas e muitas denominações que entenderam errado a palavra batismo. A palavra batismo, ela quer dizer iniciar, né, inicialização ou trocar de. Você já deve ter, né, no seu tempo de escola, pisado no tênis novo do seu amigo, né, e coitado se era branco, e dado aquele grito, né, com a sua risada, dizendo batizado, né, você estreou o tênis. Existe, né, várias. Vamos dar um outro exemplo. Alguém que entra numa facção criminosa. Existe o batismo, né? É nomeado, é colocado ali algum crime, algo que a pessoa, aquele rapaz ou moça tem que realizar para poder ingressar nesse no mundo do crime ou assim por diante. Para quem vai, né, ingressar em algum curso, né, faculdade, existe a inicialização, né, esse batismo. E também nós trouxemos, né, no vocabulário de igreja esse tempo de iniciar, né, numa religião nova, numa igreja nova, esse vocabulário de ter que se batizar, né, iniciar esse tempo. Então, gente, vamos trocar alguma ideia aqui, né? Depois, se você conhece uma pessoa que está com essa dúvida, se precisa se batizar de novo, envie esse vídeo para ela. Algo assim bem simples, tá? Posso gravar um outro vídeo específico sobre a dúvida, né? Só deixar o comentário aqui embaixo. Mas muitas pessoas eles acabam confundindo e achando que a salvação em Cristo ela é dependente de um batismo nas águas. E não é. Né? Eu vou deixar aqui, você pode ter o seu direito de pensar, você já deve ter ouvido muitos, mas o céu, né, podemos dizer assim no jeito genérico, né, ou o paraíso, como você quiser entender, e você entende de teologia, escatologia, o paraíso foi estreado pelo ladrão que estava ao lado do Senhor Jesus na cruz, e acredite em mim, naquele momento ele não desceu as águas, mas o fato dele crer em Cristo, né, o já qualificou para estar ainda naquele dia com o Senhor Jesus no paraíso. Então, nós não somos presos a isso. Então, nós cremos, né, que a salvação ela é por fé, é por crer, né? Ah, Claudinei, mas a Bíblia é bem clara, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas não é um bônus ou um adereço, né? Nós somos salvos porque cremos. Tanto é que continuando, né, essa mensagem diz, mas aquele que não crê já está condenado. Ele não diz se crer e não for batizado, nesse caso ele não é qualificado, não, ele diz aquele que não crê não é salvo.
Então vamos lá, gente. Então vamos entender essa história. Eu amo, né, contar histórias bíblicas e assim a explicação dela, ela é maravilhosa. Como eu falei, não vou editar o vídeo, não importa o tempo que seja. Vamos aqui conversar essa conversa bem tranquila entre nós. Depois você adianta o vídeo. Mas vamos entender então. É, o batismo nas águas, ele tem umas características, né, bem interessante, histórica, explicativas. Então, existe uma diferença entre o batismo das igrejas evangélicas e da igreja católica, né? Existe essa diferença. A igreja católica tomou por decisão de batizar as crianças ainda quanto pequenas, recém-nascidas. E os evangélicos, quando a criança é pequena, recém-nascida, é apresentada ao Senhor, e depois, seus 11, 12, 13 anos, né, julga-se quando ela está consciente do certo e errado, aí sim ela toma a decisão de descer as águas e aceitar ali, né, o Senhor Jesus, né, vou explicar no término desse vídeo. Claudinei, mas o certo qual que é e qual que não é? Gente, assim, o certo é crer em Cristo, tá? O certo é crer em Cristo. Mas a Igreja Católica nem sempre batizou crianças recém-nascidas. Isso começou lá no século III ou no ano 300, como você quiser entender. A Igreja Católica até então, né, no princípio, ela fazia o batismo de crianças apenas quando essas crianças elas tinham algumas limitações ou já se julgava diagnosticado com a medicina que tinha na época que aquela criança ela não iria sobreviver por algum tipo de enfermidade, doença. Então era feito o batismo dessa criança, porque a fé católica, né, a fé, não que seja errado, certo? Não estou fazendo esse julgamento. Julga-se que todos nós nascemos pagãos, né? Nós nascemos pagãos, a palavra é essa, né? E a Bíblia diz que todos nós, né, estávamos destituídos da glória do Senhor, não vou entrar nesse mérito, posso falar isso depois, mas para que todos os cristãos católicos, né, eles possam deixar de ser pagão e se tornar cristãos, a Igreja Católica tomou essa decisão, não estou dizendo que é certo ou errado, de batizar as crianças já recém-nascidas. É, isso veio do século III, como eu já falei, então ela tomou essa decisão. Os evangélicos, né, por sua vez, tomam-se a decisão, alguns levam rigorosamente após o 8º dia que o Senhor Jesus foi apresentado. Então ele é apresentado, né? Alguns chamam de altar, outros chamam de elevado, outros chamam de palco, dependendo da denominação e igreja. É levado até em cima com as testemunhas, os pais da criança, e é apresentado ao Senhor, é levantado ao céu como o Senhor Jesus foi apresentado. Mas eu não estou aqui para falar sobre apresentação e nem de criança, eu estou falando sobre batismo e se eu devo trocar, né, renovar o meu voto, né, de batismo quando eu troco de uma denominação. Pois bem, então vamos lá. A Bíblia diz, né, que há um só batismo, um só Senhor. Claudinei, mas então, existe algum momento, né, dessa minha caminhada, ou de troca de denominação de igreja, para ficar mais fácil, que eu preciso descer as águas novamente? Então vamos lá, gente. Vamos entender como nasceu a história do batismo, né? O que é o batismo? O Senhor Jesus, né, ele foi batizado por João Batista, né, aos seus 30 anos de idade, e ele desceu as águas. E nesse ponto cai por terra a tese que o batismo é para a remissão dos pecados, né, para que os pecados sejam perdoados no batismo, porque se for assim, o Senhor Jesus ele foi batizado e ele não precisaria ser batizado porque o Senhor Jesus não tinha pecado naquele momento, até o ponto que ele subiu à cruz, né? Ele estava na cruz e que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Nossos pecados estavam nele. Mas nesse ponto, então eu não posso dizer que o batismo é para perdão dos pecados, gente. O nosso pecado, ele é perdoado porque nós cremos em Cristo, é por fé, é porque eu criei em Cristo, por isso o meu pecado ele foi perdoado.
Então, Claudinei, por que é o batismo? Por que o Senhor Jesus ele precisava ser batizado? Então vamos ver a história. Lucas 4 fala que o Senhor Jesus ele foi até João Batista batizou. Eu vou apressar essa parte da história porque eu quero chegar no contexto de Mateus 11. Nós entendemos que o Senhor Jesus ele veio e ele precisava ser apresentado, ele precisava iniciar ali a sua a sua caminhada, o seu ensino do Evangelho. O Senhor Jesus ele se tornou um mestre, mas ele precisava que um outro mestre o qualificasse, porque naquele tempo todos os judeus eles seguiam, né, a lei mosaica, né, as leis de Moisés, então, nesse ponto, eles não poderiam cometer nenhum erro, né, pela lei de Moisés, que eles sofreriam alguma pena, até de morte, se fosse o caso, e dependendo da interpretação ali do seu sacerdote. Vamos pegar assim por um exemplo, se o Senhor Jesus, vamos pegar um outro exemplo. Imagine que Maria, tá? Não, nenhuma das Marias, uma Maria, né, simbolicamente falando aqui agora, né, pegando um exemplo, Maria, ele seguia a lei mosaica através da interpretação de Anás e Caifás, um dos sacerdotes lá, que seguiam a lei judaica naquele instante dentro das sinagogas. Imagine que Maria, né, qualquer Maria, ela se converteu agora para o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da graça, as boas novas de Cristo, ela recebeu. Mas ela continua sendo uma mulher judia, ela continua, né, na sociedade ali. Mas você lembra que, segundo a lei de Moisés, né, não poderia. Vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Uma pessoa ela não poderia coletar lenha no sábado, por exemplo, tá? E lá no livro de Números, até deixei aqui no meu computador, no livro de Números, capítulo 15, versículo 32, um homem foi pego apanhando lenha. E foi muito claro, né, o que o Senhor diz a Moisés. E eu vou ler para vocês entenderem. Pega o contexto, gente, né? Depois vocês podem adiantar o vídeo, né? Mas eu quero explicar, porque é uma dúvida muito grande, né, de muitas pessoas, se deve batizar, às vezes vem pressão dos pastores, da própria família, e isso acaba gerando uma incredulidade, né, que é a anulação da fé, se o batismo da pessoa valeu mesmo. Ou tem muitas pessoas que acham que estão batizadas e que valeu e na verdade não valeu. A palavra do Senhor diz, né, que no livro de Números, capítulo 15, estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que a acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e toda a congregação. Meteram-no em guarda, portanto ainda não estava declarado o que se iria fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Isso aqui está lá escrito no livro de Números, capítulo 15, do 32 ao 36. Claudinei, por que você está falando isso? Isso aqui é uma das leis de Moisés, são 613 leis de Moisés. Mas a partir da conversão para o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas do Senhor, como que uma pessoa ela deixaria de estar debaixo desse jugo? Pega essa palavra, esse jugo. No livro de Mateus, deixa eu abrir aqui para ler corretamente. Mateus, capítulo 11, cadê computador? No versículo 28, diz assim. Gente, eu falei que o vídeo vai ficar longo, eu não vou fazer edição, ou pelo menos bem pouca edição, né? Não vou deixar aqui. Quero que fique bem um bate-papo. Depois você assiste com o tempo, encaminha para a pessoa com o tempo.
Diz assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui essa palavra jugo que o Senhor Jesus está dizendo é a sua maneira de interpretar a lei judaica, tá? Vou dar um exemplo. Maria. Não vamos deixar Maria de lado, gente. Acho que Maria, esse nome pode dar um pouquinho de confusão. Imagine que Pedro, até vou anotar aqui para não me confundir. Pedro, né, não Pedro apóstolo, né? Pedro ele segue a interpretação do sacerdote Antônio, tá? Vou colocar aqui Antônio. E o sacerdote Antônio, ele tem pela interpretação sua da lei, pelo vilarejo que ele cuida, ele tem a interpretação que no dia de sábado, né, no sabá, as pessoas que seguem ele como rabino, como professor, como mestre, né, a interpretação da lei segundo Antônio, que no sábado a pessoa não pode andar, né, a mais do que 500 passos. Um exemplo. Então, todos os seus seguidores não podem, no dia de sábado, andar mais do que 500 passos, né? Não era proibido andar no sábado, mas tinha um limite. Passou disso, deveria ser apedrejado, como eu acabei de ler no livro de Números, capítulo 15. Mas, num outro vilarejo, nós tínhamos o Paulo, que era seguidor vamos dar um nome para esse sacerdote. Ele era seguidor um nome, sacerdote Lucas, para ficar fácil. Paulo seguia Lucas, né? Sacerdote Lucas. A minha interpretação, gente, se você não está entendendo nesse ponto do vídeo, volta atrás que você vai entender. Só que aí, Paulo, que seguia Lucas, ele poderia andar até 1.000 passos, né, 1 quilômetro aproximadamente, porque Lucas ele interpretava que pelo vilarejo, né, para poder colocar água para os animais, né, para poder ter todas as suas necessidades supridas no dia de Sabá, a sua interpretação seria de 1.000 passos. Então, se encontrassem Pedro, né, numa certa distância da sua casa, então ele sabia que Pedro não podia andar mais do que 500 passos. E se algum escriba, normalmente, né, o fariseu que ficava com as leis debaixo do braço para pegar, né, lembra que eles ficavam tentando pegar o Senhor Jesus na quebra da lei? E encontrasse Paulo, né, a 700 metros da sua casa, encontrasse Pedro a 700 metros da sua casa, Paulo estava livre porque estava debaixo da interpretação de Lucas. E Pedro, se fosse pego a 700 passos da sua casa, ele seria apedrejado, porque segundo a interpretação do sacerdote Antônio na nossa história, ele só podia andar 500. E uma palavra muito, né, colocada aqui. Paulo estava debaixo do jugo de Lucas e Pedro estava debaixo do jugo de Antônio, que era a interpretação. Então, mas vamos imaginar que agora Pedro, ele entendeu de uma outra forma, ele não está satisfeito de andar com o sacerdote, com o mestre, com o rabino Antônio, e agora ele quer andar com Lucas, né, que é o sacerdote, o rabino, o mestre de Paulo. Então, para que ele faça essa troca, né, tem que ser publicamente, né, ele precisa ser batizado publicamente para que duas pessoas sirvam de testemunha ou mais pessoas de que agora ele não segue mais Antônio, ele segue Lucas. Então, porque se ele fosse pego a 700 metros, ele seria julgado e alguém serviria de testemunha de que ele não está mais debaixo do jugo de Antônio e sim debaixo do jugo de Lucas. Pegou? Viu como é fácil de se entender? Então, naquele tempo, as pessoas que estavam debaixo do seu sacerdócio, né, debaixo da interpretação, né, de Moisés, daqueles, né, sacerdotes, né, príncipes das sinagogas, então eles se convertiam, eles saíam debaixo, né, do jugo, né, da lei mosaica até naquele ponto, e agora eles estavam seguindo Cristo.
Então, o João Batista capacitou Jesus para quê? Para que, mediante a lei judaica, um sacerdote tinha que projetar outro sacerdote, aproximadamente com seus 30 anos, qualificando para também ter discípulos. Até o batismo, Jesus não tinha discípulos. Só depois que ele começou a operar sinais e maravilhas e assim conseguiu, foi atrás, né, chamar os seus discípulos. E nesse processo, que João Batista já tinha os seus discípulos, porque ele já era sacerdote, ele era um rabino, ele era um mestre, ele já tinha, ele estava qualificado, e os discípulos que seguiam João Batista estavam debaixo do jugo de João Batista. Nesse momento que João Batista projeta Jesus também como um rabino, como um mestre, Jesus ele começa a juntar seguidores. E para que esses seguidores, a maioria deles nesse ponto, eram judeus, para que eles não fossem apedrejados, mortos, e era isso que deixava os mestres, né, os fariseus nervosos, porque eles estavam saindo das sinagogas debaixo das suas interpretações da lei e estavam seguindo a interpretação de Jesus. Por isso que eles queriam pegar Jesus na sua interpretação. Mas o que diz a lei a respeito disso? Mas a seu ponto de pensar, o que é isso? Pode ver que eles queriam pegar o Senhor Jesus, era malícia no coração desses fariseus, escribas, eles queriam pegar o Senhor Jesus. Mas vamos lá. Então, continuando, desde Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva, a igreja de Atos, as pessoas estavam se convertendo em massa. Né? A primeira pregação de Pedro, né, se converteram 3.000 pessoas. Só que para que essas 3.000 pessoas não fossem apedrejadas, porque agora elas já, o Senhor Jesus, ele ensinou de uma outra forma. Né? Agora elas não estavam mais guardando o sábado debaixo da interpretação daqueles sacerdotes lá das sinagogas, mas sim debaixo da interpretação de Pedro, de Paulo, do próprio Senhor Jesus, enquanto o Senhor Jesus estava aqui, para que elas não fossem mortas. O batismo era um ato público de que agora eles estavam seguindo uma nova doutrina, um novo ensinamento, o ensinamento de Yeshua HaMashiach. Era isso que eles mataram o Senhor Jesus, eles acusaram de ele estar pregando e ensinando heresias e assim pervertendo o povo. Entendeu? Esse é histórico, gente, tá lá. Então, debaixo, né, com um certificado público, uma cerimônia pública, esse judeu ele estava livre de ser condenado debaixo da condenação daqueles sacerdotes, porque agora eles estão seguindo Cristo. Então é como se fosse um certificado, não existia cartório, não existia carteirinha de membro de uma igreja e da outra. Claudinei, você falou histórico, mas e nos dias de hoje? Eu preciso me batizar novamente, já que eu troquei de uma denominação? Pois bem, vou tentar simplificar né, eu sei que eu não estou, né, preocupado com o vídeo ficar longo, mas também não quero que você gaste muito tempo, né, eu sei que o seu tempo é precioso. Existem algumas maneiras que você precisa descer as águas. Então, primeiro ponto, né, para quem nunca desceu as águas, né, você nunca foi batizado, e você tem medo, porque durante toda a sua vida você ouviu dizer que se você não descer as águas, você não vai ser salvo, mas também você ouviu que depois que você se batiza, você não pode mais largar a igreja, você não pode mais fazer algumas coisas depois do batismo. Isso é mito, isso não faz parte da igreja primitiva, né? Uma vez que você tem um encontro verdadeiro com Cristo, você não é mais a pessoa, não é o fato de você descer as águas. Ao descer as águas é por fé. Algumas pessoas têm alguns sentimentos, né, movido ali da sua fé, daquele momento, né, cerimonial de descer as águas. Mas deixa eu contar para você. O velho homem ele sabe nadar. Ele prende a respiração na hora que você desce as águas. Quando uma semana depois que você batizou, você é tentado novamente. O Senhor Jesus, depois que ele desceu as águas, o céu se abriu, a voz, né, fala: Esse é o meu filho amado. E ele foi para o deserto. O diabo foi tentar ele. Ele não foi livre do diabo porque ele desceu as águas. Ele foi livre, ele venceu e resistiu ao diabo porque ele tinha fé, ele tinha certeza de quem ele era, a identidade de filho. Mas voltando a esse assunto, então você que não desceu
desceu as águas, eu te motivo, né? Escolhe uma igreja, né, que prega o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, né, a verdadeira doutrina dos apóstolos, e desce as águas. Tá? Isso é um ato cerimonial de que agora você está seguindo a Cristo, você não está fazendo uma aliança com uma denominação, você está fazendo uma aliança com o próprio Senhor Jesus. Mas vamos lá, então, e eu que já fui batizado numa denominação e agora estou em outra, Claudinei, você está enrolando? Não, não estou enrolando, eu quero que você tenha consciência em fé, historicamente, conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Pois bem, gente, assim, ó, entenda, é, o ato de se batizar é um ato público de que eu estou seguindo a doutrina de Cristo, o ensinamento. Há uma confusão na cabeça dos crentes, principalmente. Qual que é a doutrina da tua igreja? Ah, lá nós somos uma igreja de muitas doutrinas. Não, é errado. Só existe uma doutrina cristã, que é a doutrina dos apóstolos, que é os ensinamentos do Senhor Jesus. O que tem de diversidade nas igrejas evangélicas, também igreja católica, são usos e costumes, tá? Usos e costumes, a grande maioria deles não são nem bíblicos, são usos e costumes mesmo de pastores, dos seus é, anfitriões, né, dos seus precursores, daqueles que iniciaram e abriram essas denominações que tomam para si essas verdades e os seus costumes, e enfim, a Bíblia diz que você deve obedecer aos seus pastores. Então, se você está debaixo de uma igreja com muitos usos e costumes e você quer seguir debaixo, né, dessa denominação, debaixo desse comando de pastoreio, obedeça, tá? Porque não obedecer você está entristecendo o coração do Senhor Jesus, porque ele fala obedecer a vossos pastores. Mas biblicamente não é necessário, a maioria deles é errôneo, só é um peso. Por isso que o Senhor Jesus ele fala, né, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde, né, de coração, e encontrará descanso. E existe muitos usos e costumes que é um fardo, né, pesado sobre muitas pessoas. Mas então tá. Então eu saí da denominação A e fui para a denominação B. Eu preciso descer as águas? Valeu o meu batismo? Ele vale se a igreja A que você saiu, ela pregava verdadeiramente o evangelho de Jesus Cristo, tá? E você foi para a igreja B e nesse mesmo lugar prega o evangelho de Jesus Cristo. Pode ser um pastor, né, baixinho aqui, um pastor alto aqui, magrinho, né, mais fortinho, não importa a cara do pastor, não importa a cor da parede da igreja, se ela tem mármore ou se ela é parede preta, não importa, importa o ensinamento da palavra. Na igreja que você estava, né, os pastores gastavam mais tempo falando deles, dos seus estatutos, do que eles iriam fazer, do que propriamente da leitura da Bíblia, ou eles liam a Bíblia sem nenhum nexo, você nunca gerou fé em você. Então você, na verdade, nunca seguiu o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, você seguia as normas internas, o regimento interno da denominação. Você seguia a igreja, você seguia esse CNPJ, você nunca seguiu o evangelho verdadeiro, porque o evangelho verdadeiro ele gera fé, ele gera alegria, ele gera uma paz interior, que você sabe que você é amado, que você é amada. É, Isso é o evangelho, são as boas novas. Quando você ouvia a palavra, né, que era lida nessa denominação A, gerava fé em você, gerava paz, dizendo assim: poxa, eu não sou merecedor, mas através de Cristo eu sou merecedor, não por mim, mas por Ele. Eu sei quem eu sou em Cristo. Então, se você, o que você ouvia nessa denominação foi isso, então você pode ir para outra denominação que prega a mesma coisa, porque você não iria trocar, né? Quem conhece a verdade, ele não negocia princípios e valores, né? Mas então sem problema nenhum, porque na verdade você foi batizado no batismo de Jesus Cristo, não no batismo de denominação. Há muitos cerimoniais de batismo que os pastores obrigam a pessoa no confessar de descer as águas, que ele aceita seguir a denominação, respeitar a denominação e fazer aliança com a denominação. Isso é errado. Você não tem que fazer aliança com nenhum homem, a sua aliança é direto com Cristo. Existe o respeito e honra à denominação, aos seus pastores, né? O princípio de honra é para todos, né? Para o seu pai, para o seu irmão mais velho, para o seu patrão, para a sua esposa. Você deve honrar
honrar diverso número de pessoas, tá, gente? Então, isso é honra, tá? Você não deve sair falando mal da denominação. Você está num lugar, né, e não tá em paz ali, está gerando um conflito de interesses, está gerando. Então, assim, honre eles em silêncio. Vá para um lugar aonde você vai ouvir a palavra do Senhor Jesus verdadeiramente. Então, de repente, você está há muito tempo numa denominação e aonde você foi, né, batizado, não era o evangelho, eu te aconselho, desce as águas de novo, né? Ah, Claudinei, mas poxa, aonde eu estava, é, pregava. Não desce as águas, não deixe com que nenhum homem influencie você. Claudinei, mas aonde eu tô é norma, né? E eu quero ficar. Gente, Cristo é amor, não é por fato de você descer as águas duas vezes no mesmo batismo que ele vai apagar o seu nome do livro da vida. Pode ficar em paz, desce as águas, mas creia, queridos, o batismo ele não é, né, para apagar os pecados. Seus pecados foram pagos na cruz do Calvário. Existe um outro mito, depois se você quiser envia para algum irmão, mas não gere conflitos, tá, gente? Deixa que os irmãos vão aprendendo que você tem que batizar nas águas correntes, né? Que é aquele batismo que é feito dentro da comunidade, que é feito na piscina ou em algum lugar que a água é parada, não serve, porque os pecados têm que ser levados pelas águas correntes. Gente, isso é mito, isso é uso e costume. Se a tua igreja tem o costume de só batizar em água corrente, deixe batizar. Não é errado batizar em água corrente. O errado é você dizer que em qualquer outro tipo de água não serve, porque os pecados ficam parados. Gente, os seus pecados foram perdoados e foram levados na cruz do Calvário. Não existe água, né? Precisa ser água alcalina, água transparente, água, se tiver ter chovido um dia antes e a água tiver com cor de barro, não serve. Queridos, pelo amor de Deus, sejam inteligentes. Nossos pecados foram levados por Cristo na cruz do Calvário. Com ele nós morremos, né? E nós somos participantes na ressurreição. Então, gente, não deixe com que nenhum pastor de internet que escuta a mensagem, né, num dia na internet, depois vai pregar no outro dia para a congregação, que não tem ideia do que está falando, mas só porque ouviu, que nem papagaio de varanda, ouve aqui, repete ali, né, vai ler a Bíblia, né, compartilhe esse vídeo, nos siga, né, com certeza nos próximos dias a gente vai estar sempre colocando vídeos novos, manda aqui sua pergunta, né, terei o maior prazer de estar respondendo e tirando as suas dúvidas, mas o batismo é isso, é iniciar. Você está iniciando hoje, né, naquele momento, né, melhor dizendo, que você desce as águas, você está iniciando. Todas as pessoas, né, a partir daquele momento vão dizer, né, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem segue o evangelho de Jesus Cristo. Por isso que é feito com testemunhas olhando, porque todos aqueles vão dizer assim, agora ele não segue mais a Buda, nada contra, tá, gente? Ele não segue mais o hinduísmo, ele não segue mais o espiritismo e assim por tanto. Agora ele segue o evangelho de Jesus Cristo. Ninguém vai poder dizer que não. Os homens respeitam, os anjos respeitam, o inferno respeita. Eu tenho uma palavra que eu digo, o inferno respeita o teu batismo? Para pensar, é forte isso, né? O inferno respeita o seu batismo? Ah, Claudinei, eu tenho dúvida. Então desce as águas de novo. Não há problema nenhum em você descer, professar essa fé abençoada que é o Evangelho. Tá bom, gente? Envia esse vídeo, né, para alguém que está em dúvida. Se independente, né, do que eu falei aqui, talvez ficou algum ponto obscuro de alguma palavra. Eu estou gravando aqui direto, nem vou editar esse vídeo, para deixar bem claro. Se de repente em algum momento eu falei aqui algo que você não entendeu direito, né? Comenta aqui embaixo, né? Eu gravo um outro vídeo, né? Ou me segue lá no Instagram, manda lá no direct para mim, nós conversamos lá, eu coloco algum vídeo mais curto também. Tá bom, gente? Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.